Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Boa noite, pessoal. Estamos iniciando uma semana aqui no Gourmets na TV, canais 24 e 524 da NET, na RDC TV. Plataformas em geral, que vocês podem procurar ou guardar para o programa depois. E essa semana é uma semana particularmente especial, porque passei um tempo falando para vocês na Semana Celíaca, né, que nós iríamos fazer até presentes, não só as duas vezes que a Marta Fedrides aqui do meu lado fez, e nós pedimos a Alex, a nossa produtora definitiva, e pedi para ela organizar com a Marta uma semana dedicada exatamente à alimentação sem glúten e sem lactose e desenvolver em cima dessa ideia mais o restante envolvendo toda a questão da doença celíaca, né? E elas organizaram essa semana e eu estou repetindo desde a semana passada a sensibilidade dos nossos espectadores e entenderem o nosso objetivo, que a gastronomia cada vez mais ela tem que se adaptar aos novos tempos, né? Bom, nós temos aqui, além da Marta, já citada, já adorada e já querida aqui no programa, né? Na televisão ela já entra, o porteiro já diz, vai senhora doutora, não sei o que, ela já está cheia desse negócio aqui, né? Manda aqui, qualquer hora dessas vai estar dando entrevista, vou ter até que cuidar meio do lugar aqui no programa, pelo menos vai ter uma semana não sei o que, mas a Marta tem o seguinte, sempre, vocês sabem, eu sempre falo demais disso, Esther, mas não te preocupa que sempre dá o tempo para nós. Mas a Marta, vocês sabem, ela além de ter a especialização dela nessa alimentação sem glúten, sem lactose, ela é titular do Ladrise, né? E, pô, Antônio, eu tenho que falar, a Marta tem que falar contigo, tem que colocar lá na Ladrise, lá nas nossas lojas do Assum. É um objetivo isso aí, tá? Mas além da Ladrise, ela é uma chefe reconhecida aqui em Porto Alegre, de diversos, e eu sempre vou falar no saudoso para nós, né? E o sanduíche voador, né, Martinha? É. Esther Benatti. A Esther é a presidente da associação. Vice-presidente. Vice-presidente já é quase presidente da Associação de Celíacos do Brasil, na seção do Rio Grande do Sul, é isso? Isso. Né? E ela hoje que vai... elas hoje vão mandar no programa, eu só vou ficar cada vez eu estou mais... Hoje eu estou dizendo, né? Mas ela... Aliás, essa semana é só mulheres. Sabe? Mas eu me sinto bem, né? Em Chico, em Beto, nós estamos hoje por cima, né? Com vitória colorada ontem de 2-0, né? O co-irmão, infelizmente, nós não pudemos fazer o mesmo elogio porque teve um problema técnico que nós não vamos entrar no mérito, né? O mérito hoje é deles e não é nosso, eles que têm que descobrir como é que se ganha, porque nós não queremos que eles ganhem mesmo, mas não tem importância, né? Mas de qualquer maneira, nós estamos aqui. Esther, conta para nós, tá? Eu me exibi a semana passada que eu estava com um prospecto com várias definições sobre doença celíaca, as restrições, essas coisas todas, mas era só para não ficar completamente, vamos dizer assim, de boca aberta com o que vocês falariam a partir de hoje aqui no programa. Conta para nós duas coisas. Como é que tu chegaste nesta situação de dirigente, mexendo na doença celíaca, e se isso envolve, o que envolve na nossa alimentação? Rapidamente, para o nosso espectador já ter uma palhinha dessa situação aí, que é importante. Eu vou agradecer essa abertura de estar aqui, porque nem sempre a gastronomia se lembra de quem tem restrição. Perfeito. E parece que isso é delegado ao hospital, a uma doença, não está aqui nesse mundo. Fico satisfeito de ver isso. A gente ouve até, se você tem um problema, não saia de casa, fique em casa. Mas todos nós temos o direito de conviver, de usufruir e somos clientes bem fiéis. Se alguém nos atende bem, a gente vai com o esposo, com os filhos, vai a sogra. Então, quem atende pessoas que têm restrição, não atende só uma pessoa, atende todo mundo. Sem dúvida. Né? Uma família inteira. Mas, como eu cheguei aqui... Eu tenho diagnóstico há muitos anos, com 30 e poucos anos, a minha família foi sendo diagnosticada aos pouquinhos, somos 7 irmãos que temos essa restrição. É mesmo? Não podemos ingerir nada que tenha glúten. Essa restrição ao glúten, ela é genética? É uma doença genética.
às vezes, muito traiçoeira, que pode ser sintomática e você não sabe que tem problema algum. A gente escuta histórias incríveis a respeito de pessoas que passam uma boa parte da vida sem saber que tem a restrição. Nós tínhamos, não é verdade isso, nós tínhamos uma anemia que os médicos achavam quando crianças, que poder ser alguma coisa ligada à má alimentação ou verme. Você cresce com... Sim, só que nós já estávamos doentes há muito tempo, desde criança. E, como ela é uma doença sistêmica, ela se manifesta no intestino delgado, mas também ataca outros órgãos. Então, a gente não tem um tipo de celíaco, tem muitos. E ela pode aparecer em qualquer fase da vida. Em pessoas com 70 anos recebendo esse diagnóstico. Eu tenho notado assim, as diferenças de diagnóstico de idades impressionantes. Eu, por exemplo, tenho uma filha, a Fernanda, minha filha mais moça, ela hoje está praticamente vegetariana. Ela tem ainda come um peixinho, um franguinho, mas ela sempre teve uma certa restrição ao glúten, né? Mas foi descoberta logo. Então, mas não é que fosse uma coisa assim definitiva, mas ela algum mal-estar. Algum mal-estar, né? Então, fomos perseguindo. Eu acompanhei e conhecendo a Marta também, que depois... Marta, conta pra nós. Eu sei que eu disse que todo mundo sabe que tu é chefe aqui, não sei o quê. A Marta não tem problema de restrição, eu conheço ela. Aliás, eu comi uns bons quibes juntos, né? Hein? Não, mas é verdade, a gente é amigo por isso, né? Por essas coisas de gastronomia. Já cozinhamos muita barbaridade, hein, Marta? Mas a Marta, como é que tu entrasse nessa situação? Eu conheço a história, mas conta para o espectador, por exemplo, tu que não tens restrição e acabaste fazendo uma especialização em comida, em alimentação, vamos dizer assim, conduzida? Restritiva. Quando o meu filho estava no colégio, ele devia ter uns 12 anos, conversando com a mãe de um colega dele, ela me disse que ele não comia glúten e eu pensei, essa criança não come nada. Porque a gente, quando ouve isso pela primeira vez, parece que o mundo acabou. Aí foi conversando, ela foi me dizendo, e aí eu fiquei com aquilo. E aí eu fui começando a pesquisar e não tinha muita informação. E até que um dia eu resolvi, então, ir mais a fundo e abrir um negócio voltado para esse tipo de gente. E aí conheci a Esther e aí aprendi mais milhões de coisas e cada vez que eu converso com ela, aprendo mais milhões. Que legal, Inclusive, até fiz uma oficina com ela de pães sem glúten que eu fiquei impressionada, assim. Como eles são iguais ao pão normal. Interessante, né? Bom, eu achei interessante porque dessa parte desse liame da Marta, contigo principalmente, eu não tinha conhecimento. Então, e daí, quais são as atividades que o desenvolver vamos dizer assim, da divulgação da doença celíaca? Como é que a gente faz? Então, nós estamos com pouco tempo nesse bloco, mas dá uma palhinha e depois a gente continua. Eu morava no Rio antes de vir para o Sul. Né? Tu és carioca? Não, sou mineira. Eu fui fazer faculdade no Rio e fiquei lá. E quando nós recebemos o diagnóstico, eu e minha irmã, a gente olhava muito aqui para o Sul, que já tinha uma associação, e para São Paulo, que também já tinha. E lá não existia nada. Então, por isso, a gente se envolveu. A primeira associação foi aqui? Foi. A primeira associação é aqui do Rio Grande do Sul. Então, nós precisávamos nos organizar lá, achar os celíacos cariocas para fundar lá uma associação. A gente teve uma ajuda grande da Associação de São Paulo. Eles tinham um material impresso, isso lá nos anos 90, né? A internet estava longe de todo mundo, eles enviavam para casa, porque ninguém sabia sobre isso. Malote. Já tinha algum rótulo no mercado que vinha o contém glúten, mas ainda não existia a lei do não contém glúten. Então, hoje, quem recebe esse diagnóstico hoje encontra coisas que que não caíram do céu. De luta de muita gente. E era uma pergunta que eu ia fazer para vocês duas, principalmente para ti, que é dirigente, né? Mas é o seguinte, como essa legislação mudou, em que tempo, em que momento essa legislação mudou? Nós agora no segundo bloco, nós vamos estar ali, tu vai começar a cozinhar para nós, né? E daí a gente continua conversando sobre uma matéria que está muito interessante, muito agradável, eu tenho certeza que vocês estão apreciando. Nós voltamos em seguida. Voltamos a apresentar
Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Pessoal, com a gente, com a chancela do Assum Supermercados, né, nós estamos voltando para o nosso segundo bloco do Gourmet na TV, hoje com a Esther Benatti, que é a vice-presidente da Celbra, Seção Rio Grande do Sul. Vem para cá, Martim, senão está muito longe do foco, tá? E nós conversamos agora. O que tu vai fazer hoje para nós aqui? Eu vou fazer uma coisa Hoje, muito vou contar pra vocês, fácil hoje e eu só tô no rápida. mole, hein? Porque às vezes quando você recebe o diagnóstico no consultório, o médico diz para você que você não pode comer nada que tenha trigo, cevada, centeio. A gente se apavora, onde eu vou comprar pão, não existe por aí, só em lugares muito especializados. Isso. Então, o que eu vou comer no café da manhã? Então, essa é uma opção que a gente aprende a fazer rapidinho. E geralmente nós temos amido de milho em casa, temos ovos, então é fácil de fazer. Certo. E começar, né, um café da manhã mais nutritivo do que você só ficar lá chorando e pensando que não tem mais aquele pão cacetinho para comer. Então, é uma receita fácil, não depende assim, de um conhecimento técnico, apenas aqui Na frigideirinha, para fazer uma panquequeira, vamos dizer assim. Para ter às vezes você não consegue fazer aquela panqueca linda, mas Sim. Ninguém começou a vida sabendo, né? Perfeito. A gente aprende. Esther, só para a gente continuar aquele toque que nós demos no final do nosso bloco anterior, a gente hoje é muito natural nós termos nós procurarmos, inclusive eu que não tenho nada pelo menos até agora não tenho nada de restrição, eu sempre olho, não tem glúten, não tem não sei o que, aquelas coisas, né? Eu pergunto assim, como é que tu falasse no começo da Associação de Celíacos do Rio Grande do Sul, que foi a primeira, né? Eu te pergunto, como é que a legislação, como é que tu tem, assim, nos dá uma... Como é que chegou na legislação no Ministério da Saúde, nos ministérios nos controles nacionais, e hoje como vamos dizer assim, além de ser obrigatório por ser lei, né, nós temos a decisão, né, nós temos o cumprimento da lei, que é muito... No Brasil, eu que sou advogado, no Brasil nós temos tanta lei, eu diria que 70% delas praticamente são desnecessárias ou descumpridas, não sei o quê, né? E normas e não sei o quê. Pô, nós vamos falar do que tem aqui. Além de tributos, que nós temos uns 42, nós temos lei, instrução, decreto-lei, medida provisória, instrução normativa de qualquer órgão que pode fazer, provimento. Tudo isso aí legisla, essa coisa toda vira um pandemônio. Como é que nós conseguimos, no caso da alimentação restritiva, nós chegarmos nessa evolução em uma década e pouco? Primeiro porque é uma questão de saúde. E boa pergunta, não é? Isso deixa o legislador mais afável, sensível às nossas demandas. Pois não. Os pais das crianças celíacas que antes, no século passado, né, até os anos 2000, só se diagnosticava crianças. Isso. E eles, para dar ao filho um guaraná, eles tinham que escrever para a empresa, chegava lá aquela cartinha, 3 meses depois já passou a festa. Posso dar esse guaraná para o meu filho? Ele tem algum glúten nesse processo? Então, os pais sentiam muita dificuldade de usar industrializados, porque não tinham como saber aonde que tinha ali, e começaram a se organizar em associações em busca de direitos. Então, primeiro veio a lei do contém glúten, mas essa não pegou. A indústria não adotou, pouca coisa vinha, as pessoas não sabiam a diferença. Tinha empresa, por exemplo, que vende o trigo para quibe, né, vocês falaram, que é o triguilho, que não tinha nada ali, como se aquilo não fosse trigo porque não era uma farinha. Estava ali, né? Então, em 2003, foi sancionada uma lei onde a indústria precisa dizer se contém ou se não contém. Essa lei, ela entrou em vigor em 2004 e por conta do ativismo das famílias, a indústria entendeu que precisava nos proteger e rapidamente ela se fez valer. E é uma lei que não está regulamentada. Ainda. Falta regulamentação, mas nem por isso deixou de ser cumprida. As empresas têm essa noção hoje, é muito importante. Tem. Isso. Alguma empresa ainda trabalha com um técnico que não consegue fazer uma boa rotulagem, mas a gente... Na indústria brasileira já foi feita uma pesquisa, nós temos 90% dos produtos industrializados comuns dentro de uma conformidade de legislação. Então isso é muito bom para nós, né? Mas
cada estado foi se agrupando com grupo de celíacos. A gente não vê, por exemplo, esse movimento dentro dos alérgicos, né? Não tem uma associação. Até 2015. 2015, de novo, mães se reuniram e conseguiram que a Anvisa fizesse uma legislação para alérgicos, que também ajuda ao celíaco, porque hoje, além de dizer o que contém, precisa dizer do risco, dos traços que tem ali. Se foi uma máquina que passou um leite em pó e vai depois fazer um leite de coco em pó, precisa avisar as famílias que pode ter traço de leite ali, mesmo com o trigo. Tá certo, então, nós temos avanços na legislação que nos protegem ainda bem. Perfeito, tá ótimo. Pô, ficou muito bom, eu fico satisfeito. Olha aqui, Chico, mostra aqui para nós aqui, ó, a sensibilidade. A questão tem um prospecto que eu vou deixar, inclusive, aqui pela televisão, para que os outros programas possam mostrar a importância do que nós estamos desenvolvendo essa semana. Vou pedir para a Alexia, olha, doença celíaca, sensibilidade ao glúten não celíaco. Nós temos o PDF dessa imagem, certo. Né? Depois eu vou pedir para a Alexia, não só por causa da nossa semana, mas uns programas da televisão pode se adaptar e colocar. É sempre importante isso. Acho que a melhor coisa também para te comprar ou não um produto é o que o outro te conta, né? Claro. Que isso eu vejo no Facebook ali, as pessoas perguntam, a marca tal, eu vi, é confiável ou não? Que a gente não confia. Eu te perguntei isso no programa que tu tivesse, primeiro programa que tu tivesse aqui, eu te perguntei sobre a confiabilidade, né? Te lembra? Hoje, por exemplo, tem marcas que são cerealistas, não produzem, mas compram e porcionam e vendem pequenas, né? Você olha lá, tem trigo, tem aveia, tem cevada, tem centeio e tem os produtos naturalmente sem glúten, que é a farinha de arroz, o polvilho doce. E isso é feito num lugar mínimo, as pessoas fecham aqui, começam, não tem um cuidado de separar. E você vai ver a rotulagem, eles ainda não fizeram nem a de alérgenos, né? A de glúten é obrigatória, eles fazem um rótulo para tudo. Então ainda temos, né, que tem que buscar. É uma evolução, né, Esther? Eu tenho a impressão que, mas eu acho que não. Mas é importante toda essa tua explicação e esclarecimento, porque a gente vê que nós estamos no caminho certo. Isso, então, aqui, por exemplo, vamos lá. Os produtos que nós vamos usar aqui, todos, são marcas confiáveis, não é? Certo. Mas, vou dar um exemplo aqui, eu tenho certeza que está tudo limpíssimo, super bem lavado, mas eu não poderia comer aqui hoje. Perfeito. Por quê? Os traços do trigo, eles são invisíveis. Então, se a louça não foi tão bem lavada quanto poderia, em termos... Ou foi utilizada de qualquer maneira. Ela foi eliminada aqui as sujidades, mas não houve uma preocupação em eliminar os traços de proteína. Eu estaria em risco aqui, talvez, comendo. Perfeito. E eu preciso me resguardar. Então, eu não quero que a minha doença volte. Eu hoje estou num status que ela está dormindo. Perfeito. Eu faço uma dieta tão bem feita que eu estou com ela dormindo. Mas, por conta de comer aqui uma panqueca com você, eu posso estar me arriscando. Não, a Esther comentou que na casa dela ela é a única celíaca. O marido e os 2 filhos não, mas toda a casa está sem glúten. Todo mundo faz, porque é tão difícil você estar cozinhando uma massa de arroz e uma massa de trigo. Essa colher mexeu aqui, aí alguém te chama, você esquece, mexeu lá e volta para cá. Sim, compreendi, é isso aí. Então, isso deixa a gente num estado tão de alerta, a gente fica tão hipervigilante, que quando não tem, você, pelo menos na sua casa, você relaxa, né? E isso é uma prova de amor dos filhos, do marido, porque eles podem comer na rua, né? Eles não ficam sem comer. Mas em casa, eles me ajudam a ter um oásis, né? Perfeito. Eu ali não preciso pensar. Antes do programa nós falamos sobre a minha amiga Farid. A Farid hoje deve estar grudada na televisão, né? A Farid é o maior piu-piu que eu conheço. Vamos lá, vamos tocar a nossa panqueca hoje? Sim. Hein, Esther? Esse aqui, numa medida caseira, a gente coloca aqui 200 ml de amido de milho. Eu coloquei aqui 200 ml, né? Uma medida caseira. No medidor. Dá mais ou menos 115 gramas. Mas também, quem faz, coloca assim 7 colheres dessas cheionas de amido de milho ali dentro. Então, eu vou começar são 2 ovos inteiros. 2 ovos inteiros na... Isso. Certo. Aqui são 200 ml de água. Medidos por mim, hein? Se der errado, eu sou o culpado. A gente coloca um pouquinho do óleo aqui, porque ajuda
a não grudar muito se você não tem uma boa frigideira. E a gente coloca esse amido de milho aqui. Eu vou colocar todo de uma vez, mas aqui tem 7 colheres para quem não tem em casa uma balança ou um medidor, né? Perfeito. E essa colher daqui é uma colher bem grandona. Né? Às vezes uma colher são colheres de sopa cheias. Cheias. Colheres de sopa cheias. Nós vamos fazer um barulho aqui agora. Com o morrinho. Temos problema aqui com o barulho? Não, o barulho quando parar só a música é aumentada um pouco, nós ficamos tranquilos. Eles não escutam a gente falar, não tem problema. Aliás, é um alívio muitas vezes. Eles não me escutam, eles dizem, graças a Deus que ele não está falando agora. Trabalha com a farinha de trigo tem naturalmente uma capacidade de elasticidade, de aglomeração, então você consegue muita coisa com a farinha de trigo, né? Na panificação, na confeitaria. Quando você não trabalha mais com ela, você precisa pensar como que vai ter essa liga. Então, essa receita aqui, os ovos estão ajudando e, claro, quando eu vou colocar o amido no calor, ele vai dar essa liga. Quem não pode ovos, quem tem uma restrição a ovos, às vezes consegue fazer só com água e uma farinha mais proteica, como a de grão de bico, ou até faz aquele crepe francês, que é o bretão, aliás, com trigo sarraceno. O sarraceno não é trigo, ele tem esse apelido, mas ele não é trigo, né? Verdade. Faltou aqui um pouquinho de sal, que está na receita lá, é um... detalhezinho. Olha... Eu vou dar uma montadinha aqui, porque estamos no ar, vai que não dá certo aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, Estela, tu vais fazer as panquecas, tá? No próximo bloco, tá bom? Isso, ótimo. Tá, daí a gente vai conversar um pouco aí. A gente vai conversar um pouco depois também sobre essa confusão, eu diria, para mim a confusão entre o glúten e o não glúten, né? Que nós estávamos conversando há pouco, né? Tá bem. Pessoal, nós voltamos em seguida. Estamos apresentando Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Como vocês sabem, com a chancela de Assum Supermercados, economia se faz com qualidade. Nós estamos no Gourmets na TV, na RDC TV, no nosso terceiro bloco, com a Esther Benatti fazendo aqui a nossa panqueca e dando essas explicações maravilhosas, né, sobre a alimentação, sobre a doença celíaca e a alimentação restritiva, vamos dizer assim. Vou dar uma explicação aqui, que geralmente as receitas de panqueca são com leite. Certo. Mas na minha casa mora uma sobrinha que é celíaca também e alérgica à proteína do leite. Sim. Então a gente teve que desenvolver as receitas também retirando o leite. Você podia falar da diferença de alergia e intolerância, né? São duas coisas diferentes que confundem demais, tanto para trigo quanto para leite. Às vezes a pessoa tem o que eu tenho, que é uma doença autoimune. Às vezes ela tem, num determinado momento da vida dela, uma dificuldade com a digestão dos carboidratos. Então, o pãozinho, a massa, essa pessoa vai ter uma dificuldade com esse carboidrato que tem o trigo ali. Então, não necessariamente ela será celíaca, às vezes é uma coisa passageira. Tem pessoas que têm uma sensibilidade ao glúten que afeta neurologicamente, mas também não tem a doença celíaca. Então, isso só com exames você fica sabendo. Perfeito. São diferenças. E no leite? Tem pessoas que não conseguem digerir a lactose do leite, que é o açúcar do leite, às vezes tomam uma enzima para ajudar, ela não tem a produção dessa enzima. Os adultos, quase todos nós, deveríamos já ter parado de consumir leite, porque a gente não tem essa enzima, só que houve uma mutação, então tem uma parte da população que tem essa enzima persistente, até a idade, né, a terceira idade. Alguns não têm, mas tem pessoas que são alérgicas à proteína, não pode nada do leite. Nem leite sem lactose, nem manteiga sem lactose, nem manteiga, nem nada. Queijo, nem não, isso é uma confusão, né, que as pessoas têm. A minha sobrinha não pode nada do leite, então nós tivemos que fazer... Agora, quem quiser fazer em casa, 200 ml de leite,
7 colheres de maisena, vai Perfeito. dar ótimo ali. Perfeito, vamos lá. Vou fazer uma aqui, só uma dica. A maisena ela é pesadinha, então ela vai para o fundo da massa. Ah, tem que A gente manter. precisa dar uma... Certo. Aqui tem uma dificuldade aqui da lâmina, mas se fosse melhor colocar num bol e depois, né? Vou fazer a primeira, depois vou deixar você fazer, para você sentir aqui a dificuldade que é fazer uma panqueca sem glúten. Sim, panqueca Tá baixinho o fogo aqui, tá, bem tá bem baixinho. baixinho. É o mais baixinho. Até que se Porque- fosse lá era muito forte, até mesmo baixinho. Mas panqueca a gente sabe fazer, né? Panqueca, mas assim nunca fiz. Pois é, quem sabe fazer, saberá a qualquer hora. Mas quem nunca... O que acontece? Quando você recebe o diagnóstico de doença celíaca, às vezes você não sabe onde fica a porta da sua cozinha. Você é aquela pessoa, ou então não sabe nem ligar o fogão. Porque você trabalha o dia inteiro fora, Claro. chega em casa, já trouxe da rua alguma coisa pronta, pede no teleentrega. Então ela não desenvolveu habilidades culinárias. E aí descobre que ela vai ter que fazer a comida dela do zero. Então, isso, às vezes, a pessoa não consegue seguir a dieta porque não sabe usar essas farinhas, não sabe seguir as receitas. Tem que ter né? orientação mesmo. Então, ela... Uma panqueca normal, rapidinha. Barbaridade, coisa fácil. Isso é mito, viu? Que a primeira panqueca dá errado. A Marta, eu vou com contar para o trigo dá. espectador. Eu vou contar para o espectador. A Marta vetou eu fazer a primeira, porque ela disse: ele não vai acertar, ninguém acerta a primeira. Eu vou entregar aqui, no intervalo ela disse isso aqui Olha, na eu minha não sei, cara. a minha mãe tinha que- Me conhece há 30 anos, essa mulher. Ou é vou desculpa só para subir. comer a primeira Ou é panqueca. desculpa para comer. Você sabe só um pouquinho aqui pra mim que ela pode ir mais, ela cozinha mais rápido, né? Então, o que eu faço? A panqueca para o celíaco, né? Ela pode ser uma opção no café da manhã, mas também na refeição. Certo. Recheada, Recheada. né? Ou a gente, quando não tinha no Zafari, ou no qualquer mercado por aí, que era umas massas de lasanha que hoje a gente consegue Sim. comprar, Isso. a gente faz lasanha com as panquecas. Ela Perfeito. entra como massa. Então Tá vai bom. massa, molho e fica perfeito e você não percebe. Se você não disser para a pessoa que não tem a massa de trigo ali, ela não vai saber. Sim, é só cozinhando o amido, né? Ele resolve que o amido que ele é forte, né? Pode ser feito com farinha de arroz, pode ser feito com De grão de bico dá para fazer? É, A farinha polvilho de grão- também. O polvilho ela vai ficar essa crepioca que a gente conhece, porque Sim. ela fica Sim. meio puxentinha, né? Mas Eu- pronto, tá linda. Tá ali, tá bonito, olha aqui. Olha que beleza. Vamos botar nesse prato ali. Tá. Agora é com você aqui. Tem que para. mexer lá no fundo, é uma para, coxinha. eu sou canhoto, vocês têm que se lembrar que Deixa eu sou eu ver. canhoto. Ó. Vamos ver. Vamos dar nota. Pô, se eu não conseguir fazer uma panqueca, eu tô liquidado, eu vou pra casa. Então, mas se você for pensar, é uma panqueca sem leite e sem trigo, que é o padrão que você tem, né, pra... Eles ficam me secando aqui, ver se Deixa eu você... segurar pra você. Tu viste como é aqui, sério, eles estão me secando. Você conhece? Eu E conheço. dá certo, hein? Minha Então não é o fim do mundo, né? Quando a pessoa descobre que não pode mais comer. Então, depende de como a notícia chega e de quem vai te orientar. Então, a gente hoje tem muitos grupos, né, nas redes sociais que dão essas dicas, que E ensinam. as nutris também, né? E- Ajudam muito. Muito. Martinha, tu não me seca, Martinha. É que eu peguei com a mão direita, foi por isso. Eu O peguei rei com a- do risoto, mas... Risoto não tem glúten. Sim, né? O arroz, vou até falar aqui, né? É um cereal de escolha que a gente tem quando Sim. você precisa pegar as receitas e substituir. Perfeito. Então, esse estado é o estado que mais planta arroz no No Brasil. Brasil. E o melhor, né? Aonde a gente não acha farinha de arroz. Tem poucas coisa- empresas que Isso, fazem tu farinha sabe de que tem arroz. razão mesmo, é verdade. Existe um movimento dos arrozeiros para divulgar a farinha de arroz, a culinária da farinha de arroz, nem é que é sem glúten. É que, né, a gente é uma farinha estadual, de um produto estadual e que as pessoas não sabem utilizar, né? E depois é o seguinte, não é só para panqueca, farinha de arroz dá para se usar para... Tá bem assim? Bolo, né? Vou deixar isso aqui Pô. um pouquinho desse lado aqui. Tá bom.
Ah, para, não vou fazer isso, tá? Não, sim, ela suporta, que ela... Vá. Não, deixa assim. 1, 2, e já... Ó, o Luciano Huck foi fazer isso num programa de TV aí, quando ele virou, Mas caiu lá. Ô, Esther, vou te contar uma coisa. Eu tenho uma experiência muito grande de cozinha, apesar de não ser profissional. E eu sempre evito certos movimentos para não ter... É um risco, né, pagar Diogo? mico. Vamos ver pagar agora a dona Marta aqui, vamos ver. Oi, desculpa. Vamos lá, Marta. Essa daí é especialista. Panqueca não é minha Bah. praia. Minha praia é quiche. É verdade, Marta. E depois da panqueca, como é que você vai? Vamos fazer o recheio dela? Eu trouxe aqui um recheinho aqui de Tá, vamos começar a fazer esse recheio. Vamos, né? Já estamos com 2 panquecas ali, ó. Depois, olha, tu não tem ideia que aqui na televisão, mesmo os que não têm restrição vão aparecer no final do programa aqui tu não tem ideia, Esther. Eu vou colocar aqui, eu fiz uma carninha moída. Pois não. Que com um pouquinho de molho de tomate, eu não sei se tá lá aparecendo. Tá bem aí. A gente vai botar um pouquinho de queijo e... Ah, mas vai ficar bom esse negócio, hein? e vamos botar ali aqui, ó, a vasilhinha tá bem aqui. Eu vou só colocar um pouquinho de... Aqui é molho de tomate no fundo, para não dar aquela grudadinha. Ó. Então, isso aqui é uma refeição rápida também. Cheguei em casa, Perfeito, claro. não tenho nada, né? Então, é uma... Comprou no supermercado um pouco de carne, colocou no... Olha. Vamos, A gente consegue hoje, né? Frango desfiado já, Isso. então às vezes está pronto, é só... A gente consegue também, é muito fácil, atum, sardinha... essas coisas. Claro, pode, a escolha do... Olha, já estamos com a nossa parte social já feita com 3 panquequinhas da melhor qualidade. Agora, de manhã, delícia, com mel, manteiga, com... Uma goiabinha, uma goiabadazinha. Banana. Uma banana, né? Geleinha. Então, eu vou botar um pouquinho de molho por cima para não secar e botar um queijinho ali. Olha aqui. A gente pode botar um pouquinho no forno aqui para dar uma Claro que sim. derretida. Já liguei o forno. Isso é para vocês terem noção, os espectadores, que nós não estamos falando de mistério, né? Nós estamos O queijo aqui é com leite, porque você não tem problema com leite. Não. Mas a gente também tem uma opção hoje de queijos que são vegetais, né? Perfeito, então, sim. a gente consegue dar esse acabamento finalzinho aqui. Isso não, aí cada um vai ter a sua opção. E prontinho. Vamos lá. Aqui o forno tá ligado, Esther. Vamos lá. Ó. Quanto tempo leva de forno? 5 minutos? 5 minutinhos. Tem como colocar tá ligado a parte de cima aqui? Tá, que aí tá ele ligado, faz... tá aqui, ó. Ah, então. Não. Daqui a pouquinho ele derrete esse queijinho aqui. Mas deixa eu acabar de fazer aqui essa panqueca. Perfeito. Você já desligou aqui? Vou só fazer uma última aqui. Perfeito. Essa aqui não dá para fazer aquela panqueca americana, que fica mais grossinha. Precisaria de uma... Eu deixei aqui só para untar um pouquinho. Precisaria de um equilíbrio maior de farinhas, então... Sim. Mas também é possível fazer aquela panqueca mais americana, grossa. que é grossinha. Mais espessa, né? Que o pessoal gosta de comer com aqueles maple syrup, né? Sim. Aí. Mas é uma panqueca, eu acho tão bom assim. Olha, eu vou mais leve, né? É mais leve. Se bem que tem as mesmas características alimentares, né, Esther? Não temos nenhum mistério nisso, porque o amido, o ovo... Se pensar em nutrição, carne, o que é importante aqui são os ovos. É, claro. Né? Que é a proteína e o carboidrato que está entrando aqui. Perfeito. E o que você vai colocar na sua panqueca também ajuda muito. Claro, né? claro. Então, eu vou fazer aqui com presunto. Com presunto aqui e queijo, que é o que se come de manhã, né? Perfeito. E eu acho que o legal também é de falar sobre o mito de que comer sem glúten emagrece, né? Olha, essa foi uma situação que muitas pessoas que tiraram o glúten lá no passado, na verdade, não existia opção. Então, essa pessoa restringiu drasticamente carboidrato na dieta dela. Certo. Então, houve um emagrecimento. Claro. Algumas pessoas estavam... Natural, é normal. Na situação de sensibilidade ao glúten também. Então, elas estavam com retenção de líquido e desincharam.
Mas Olha, não o Paulo Ferreira dos Santos está mandando parabéns, Esther Benatti, olha lá. Ai, obrigada. Eles são pessoas que quem emagreceu ou estava com uma restrição grande de carboidrato ou também porque tem alguma desordem relacionada ao glúten. A Paula está e dizendo, sou sua fã. diminuiu. Ó, desculpe te interromper, mas a Paula já disse, sou sua fã. Obrigada. Então, é uma... Não emagrece, porque nós temos celíacos que estão justamente com sobrepeso, porque se concentraram em comer demais pães, bolo, massa, biscoitos, esqueceram que a nutrição está nas carnes, nos ovos, verduras, legumes, naturalmente sem glúten. Então, o celíaco entrou no mercado, o caminho dele é para o lado dos hortifrutigranjeiros e depois nos corredores para alguma coisa. As farinhas, essas porque coisas, a gente tem esses essa alimentos doença, alternativos. ela nos deixa desnutridos. Então, a gente, quando faz o diagnóstico, a gente precisa buscar sempre nutrição. Onde tem mais aporte nutricional. E por que deixa desnutrido? Porque a gente tem, o intestino delgado é afetado, ele para de absorver nutrientes, ele fica sem condição de absorver. Então a gente come, você pode comer a salada, todas as saladas do mundo, que aquelas vitaminas, elas não estarão no seu organismo. Bom, com essa explicação de agora e com essa panqueca que a Esther vai fazer, nós vamos encerrar este bloco, voltando para o último, com toda essa conversa agradável. Mas a Esther vai montar na frente de vocês para não pensar que ela não fica no intervalo montando essas coisas. Na volta eu na monto. Volta, Ok, tá deixa eu virar ela aqui. Tá bem. Nós voltamos em seguida. Estamos apresentando Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Pessoal, estamos aqui com a Esther Benatti, com a Marta Fedrizzi, fazendo o nosso primeiro programa da semana celíaca. Ou nós vamos assim, nós vamos desenvolver essa normatividade. Vai ser tão bom, os outros programas são tão bons quanto o de hoje? Acho que sim. Sim? Vamos lá então. Cada um com as suas vamos ter peculiaridades. A Marta conseguiu juntar pessoas muito diversas, né? Uma celíaca que se tornou empresária do ramo sem glúten, uma nutricionista que não tem nenhuma restrição, mas que deu a mão aos celíacos e hoje ela nos ajuda muito. Uma outra pessoa que não tinha nenhuma restrição e hoje faz, como a Marta também, para nós. Então a gente consegue... Perfeito. Ela conseguiu chamar pessoas que sabem da seriedade sem ter vivido isso. Né? Isso é muito bom. Eu queria de manhã realmente. em casa. Vamos lá, de manhã em casa. Eu ponho lá no meu pratinho presunto, queijo, se quiser derreter, né, no microderrete, se quiser fazer de uma vez direto, quentinho, e como de manhã. Faço aqui uma... Já sai alimentado de casa. Já, eu vou usar essa colher aqui, esse garfinho, para fechar aqui e vai pro pratinho aqui. Viu? Vocês viram? Cafezinho. Cafezinho, pronto. Olha aqui, ó. Vamos deixar aqui já pra gente depois mostrar pra vocês. Vai ter... Temos que tirar ali do forno. Vamos tirar do forno. Pode deixar que eu tiro ali, pode ficar. Obrigada. Acho que ele vai botar lá e aqui, não sei se vai servir aqui. Acho que serve, né? Derreteu. Vamos mostrar primeiro, Chico, como é que ficou esse negócio aqui, para não ter problema de mentir para o nosso espectador, que eu vou provar isso aqui, eu tenho certeza. Né? Que beleza, a nossa panquequinha aqui. É uma refeição bem completinha, porque tem proteína, tem o legume ali que é o molho de tomate. Quanto mais rico esse molho de tomate, melhor. Perfeito. Uma colher estava aqui em cima. Mas eu estou procurando uma facilitador que já me tiraram. Olha que vinha, tá aqui, a Marta já tinha separado, eu que fui me meter. Eu tinha uma outra espátula, Marta, mais assim, tá? Mas vamos tirar daqui. Vamos botar no prato aqui só para ficar bonito, Esther. Olha aqui. Assim. Vamos ver. Se eu vou saber servir sem desmontar a madame aqui. O queijinho. Isso. É o contrário. Vai firme, não te preocupa. Ó, que beleza.
Põe assim não, vamos fazer o seguinte, Vou ó. só separar lá os queijinhos. Vamos fazer assim, vamos fazer bonitinho, ó. Então, vamos fazer uma frescura no prato. Queijito? Aqui assim, ó. Uma frescura no prato, gostou? Para um pouquinho, ó. Ai, é lindo. Ó. Um risco de azeite. Que linda a cor desse azeite. Azeite tem uma cor maravilhosa. Lá no assunto tem um azeite espanhol maravilhoso. Ó, olha que beleza que ficou aqui. Põe ali, Chico, para mostrar. Como nós temos tempo de programa, ainda nós vamos voltar a falar com a Esther e com a Marta sobre o nosso assunto. E eu já vou tomar a liberdade, né, em função da falta de alimentação desse menino aqui, né, ou seja, sem almoço, né, e vou fazer uma prova, né, dando início aos trabalhos da Semana Celíaca na gastronomia de Porto Alegre, hoje com a Esther Benatti, que nos trouxe uma receita bem simples e absolutamente agradável. Uma panqueca sem glúten, né, com um bom guisadinho, um molho de tomate e um queijo. Com licença, gente. A gente consegue fazer com ela aquelas trouxinhas que você amarra com uma... Né? É muito levinha, né? Igual a normal, né? Eu ia dizer, quem é que não gosta de panqueca? Quem não gosta de panqueca, bom panquequeiro não é. Agora, a nossa panqueca tá maravilhosa, Esther. Né? Igual... A gente não fala, às vezes, né? Que é uma panqueca sem isso, sem aquilo. Não, é a refeição, é o que você está servindo. Se eu chegasse na tua casa, não tivesse conhecimento de fazer na comida restritivo em função da alimentação, a tua alimentação, e me desse essa panqueca, que eu vou provar de novo, né? Porque não vamos tomar vinho hoje, que é segunda-feira, mas amanhã vamos, né? Mas eu diria, eu não teria diferença nenhuma. É uma base para o que quiser, né, fazer. Eu me lembro que quando era pequena, minha mãe fazia chamava-se panqueca real. Era feita com legumes, tinha abacaxi no meio, era um prato fresco de verão, assim. E a panqueca entrava ali, mas ela só fazia quando tínhamos banquetes, né? Então a gente adorava quando ela anunciava que ia fazer essa panqueca. E olha que criança às vezes não gosta de coisas que tenha muito legume e tal. Claro. Então é uma base para vários tipos de refeição em casa. A lasanha com esta panqueca fica deliciosa. Eu tenho certeza absoluta, aliás, vou experimentar, é bem simples de fazer, fácil, né? Rápido, né? E fica, não, e a lasanha pode, em vez de fazer uma massa muito forte, muito grossa, ela pode ficar mais fininha, quase uma filo fica, né? Tem mães que relatam que lá atrás, quando ainda não existia no Brasil acesso à massa de arroz, elas faziam panqueca, elas cortavam fininha para as crianças comerem uma massa parecida com as dos adultos. Macarrão. Porque assim. as crianças tinham desejo de comer macarrão e não conheciam. Claro. Então, essa massa, ela cortando fininha, uma corzinha, né, mais amarelinha, parecia as crianças que elas estavam comendo o mesmo prato que os outros, né? Esther, nós estamos falando um programa de gastronomia, nós estamos falando em alimentação, nesta seriedade que nós estamos tratando o assunto, procuramos continuar tratando dessa maneira, mas não podemos sair fora efetivamente de tudo que você está dizendo hoje, que é a questão da alimentação. É uma excelente, não tem problema nenhum. O resumo da nossa ópera de hoje, que eu quero dizer, é o seguinte, com este exemplo que tu nos trouxesse, é que não há nenhum problema para quem tem efetivamente a restrição buscar a alimentação correta, né? Sim, a gente também... E até a própria família, porque não tem nenhuma diferença se puder. O outro lado, né, que é a inclusão. Qual é o problema para as pessoas que não têm nenhuma restrição comerem uma comida que é agradável, que ela é tão nutritiva quanto a outra, certo. Mas quando você fala que é dieta, que é sem, já há às vezes má vontade. Perfeito. Mas se você não avisa que isso aqui é um prato que foi feito especialmente para pessoas que têm restrição, vai todo mundo comer e achar bom. Sem dúvida, então, eu tenho certeza, esse pensamento da inclusão, o que a comida ela significa para nós? Claro, vida, mas ela está na nossa vida social como momentos de congraçamento. Nas festas todas sempre, né, você não tem só a cerimônia, você tem aquele momento que todo mundo vai comer junto. Então, esta hora que é a mais difícil para o celíaco, que ele se sente... ou a pessoa que tem restrição se sente excluído, ele claro. Não se sente fazendo parte.
chega ao ponto de não vou chamar fulano porque ele é muito chato, ele tem muito problema. Aquela pessoa não foi chamada para perguntar como é que eu posso te acolher, como é que você pode vir à minha casa. Às vezes a pessoa não quer nem que tenha comida para ela lá. Me avisa que eu levo a minha comida, porque às vezes é tão trabalhoso, né, só para mim. Mas às vezes a gente leva um prato que vai servir para todo mundo, com maior boa vontade e alegria. Sem dúvida. Eu já vi exemplos desse tipo, por essa razão eu tenho convicção que tu está dizendo uma coisa muito, muito importante e que o nosso espectador assimilou, né? A Paula, que inclusive me passou, ela estava satisfeita dizendo que é tua fã, provavelmente tem alguma restrição e está vivendo muito bem, graças a Deus, né? Tá tudo bem, Marta? Então amanhã quem é que nós temos no programa amanhã? Amanhã a Jacira Santos. A Jacira, é uma nutricionista que tu falaste, né? É maravilhosa, ela tem esse sentimento dela de trazer mais gente em volta da comida e que a comida possa ser servida para todos, né? Perfeito. Bom, pessoal, eu tenho certeza que nossa segunda-feira foi muito agradável. A Esther tem essa simpatia e essa didática maravilhosa. Tu é professora, Esther? Sou. Tá lá. Então, nós ficamos duplamente, vamos dizer assim, favorecidos pela didática e pela demonstração e o conhecimento que ela tem na matéria. E a Marta, que vai ter que me aguentar a semana toda e vocês vão ter o prazer de estar com ela. Por essa razão, nós nos despedimos, agradecendo mais uma vez, Esther, Marta, e Gourmet na TV, volta amanhã com a Semana Celíaca e com tudo de bom para vocês. Até amanhã, boa noite. Boa noite. Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade.